Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos tratar do tema da discussão de gênero, papel da universidade na discussão da violência de gênero e da invisibilidade da violência sexual. Hoje nossas convidadas e duas outras parceiras muito importantes na questão da discussão de gênero. A professora Josélia e a professora Claudilene, ambas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Boa noite, convidadas. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de iniciar pedindo para vocês já abordarem, na opinião de vocês, qual que é o papel da universidade na discussão da violência de gênero. A palavra está com vocês. Acho que vocês podem começar. Josélia, Claudilene, vocês podem iniciar. Deu uma... Oi. Eu começo, então. Eu acho que essa é uma discussão que deve ser provocada não apenas no papel da universidade, né, mas como ela, além dela ser... Ela não apenas forma profissionais, e pensar a discussão que são estabelecidas. E pensar também que gênero, quando se pensa em gênero, nós estamos falando da construção do ser homem, ser mulher, e que ela é histórica. Então, dimensionar o papel da universidade é pensar o papel da historicidade do papel educacional. E, nesse sentido, eu acho que essa é uma problemática que, ainda que dentro do ponto de vista acadêmico, isso se estabeleça mais a partir dos anos 70 com a discussão, inclusive filosófica, né, do lugar da universidade, da questão de como que esse espaço se abre para a questão feminina, ou melhor, para as mulheres, né, não apenas a questão feminina. Então, você tem uma discussão que como é que, historicamente, nós deixamos de ter um olhar biologicista, de entender que nascemos mulheres ou nascemos homens. Não, nós nos constituímos mulheres, nós nos constituímos pessoas, nós nos constituímos humanos. E nessa discussão do como somos constituídos, está nos atravessando a questão da relação da sexualidade, né? Ou, mais especificamente, quando você pensa em gênero, a primeira questão é a questão do sexo, né? Do órgão biológico. Então, se você começa a desfazer esse paradigma de que nós não somos dados naturalmente, mas nós somos socialmente constituídos, aí, então, nós temos que problematizar qual que é o papel da universidade e como que a universidade se porta frente a isso. Temos várias discussões sobre isso, né? O conhecimento ele vai se constituindo ao longo de um processo histórico, e nesse sentido, sobretudo se a gente tem uma inclusão social e democratização da universidade, a gente tem que entender que as experiências que temos e que trazemos nos nossos corpos são marcadas pelo lugar social, pela questão sexual, pela questão racial, né? Então, o gênero não é o gênero. O gênero é atravessado por todas essas relações que nos constituem como pessoa, né? Então, eu penso que o papel da universidade é problematizar como que isso é constituído, problematizar que não se conhece sem ser num corpo datado, num tempo datado, né, e que o acúmulo que a universidade chega é um acúmulo social. Quando nós estamos ensinando algo, nós estamos ensinando um acúmulo que a humanidade teve. Mas qual é também o acúmulo do qual a universidade está falando? Porque aí a gente precisa situar que, historicamente, a universidade, sobretudo no Brasil, ela sempre foi elitizada.
né? Então, nesse sentido, para mim, eu entendo que constituir a discussão sobre as relações sociais que nos marcam historicamente, seja como pessoa, como mulher, como classe, como hierarquia social, essa tem sido uma discussão que a gente tem feito fortemente, pelo menos dentro do campo de conhecimento que eu tomei e domino, que é a psicologia social, histórico-social, crítica, né? Então, para mim, o papel da universidade é problematizar as relações de poder que nos constituem e que, inclusive, marca essa invisibilidade. Passo a bola para que as nossas colegas... A partir do que Josélia abordou, eu acho importante destacar a universidade também como um espaço contraditório. Porque a universidade, ao mesmo tempo, ela reproduz essa estrutura. Nós temos uma estrutura que ela é racista, que ela é patriarcal e que ela é capitalista. E essa estrutura, ela é reproduzida por um conjunto de aparatos, né? E a universidade também é uma parte disso, dessa reprodução dessa estrutura. A gente não pode pensar que também somente que a universidade só trabalha nessa perspectiva de repensar essa lógica da construção de novas relações de gênero. Porque, infelizmente, também, dentro da universidade, é esse espaço onde muitas vezes se reforça essas relações, inclusive de violência. E aí, nessas contradições que perpassa as cidades no Brasil, no mundo, aliás, né? Eu acho importante a gente destacar esse tripé, né, o ensino e a pesquisa e a extensão, como um tripé de possibilidades para a construção de novas relações de gênero. Então, nós temos possibilidade de incidir, de fato, para repensar as relações de gênero, para construir relações de gêneros que sejam mais justas, né? Mas são possibilidades. E aí, eu até aproveitar para destacar que a universidade ela não está a par da rede. Porque uma vez, inclusive, eu já debati sobre isso com uma pessoa que compreendia que a universidade, por exemplo, não compunha a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? A universidade, ela compõe essa rede, ela compõe toda, né? Ela compõe toda essa estrutura, os projetos, né, que são a forma da universidade contribuir para repensar essas relações de gênero. Acho que é isso mesmo que eu queria trazer, essas reflexões, para a gente repensar esse papel da universidade enquanto parte da rede, né? E, ao mesmo tempo, que enquanto também que é parte da rede que repensa essas relações de gênero, que contribui para que essas relações de gênero sejam rompidas, né, essas relações violentas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, dentro da universidade, essas disputas, esse espaço contraditório que reproduz essas relações. Olha, eu quero complementar aqui muito no que a Claudilene falou, inclusive falando de um lugar jurídico, para pensar o seguinte: a Constituição de 88 traz justamente esse tripé para a universidade de ensino, pesquisa e extensão. E nessa nossa caminhada de construção de rede e de tentativa de aproximação da universidade, não só com outras instituições, como a própria polícia, como com a própria sociedade, o que a gente tem percebido é que ainda existem muitas pessoas, e falando não apenas de alunos, mas de pessoas que ocupam espaços de poder dentro das próprias universidades, que imaginam que o objetivo da universidade é simplesmente estabelecer e passar um ensino que seria puramente técnico. Eu não vou dizer aqui científico, apesar de que sabemos que o conceito de científico hoje adotado por muitos não abrange, por exemplo, as ciências humanas, né? Pensa em científico como uma ciência puramente química, biológica, enfim. Então, as pessoas que ainda acreditam que o papel da universidade seria simplesmente repetir ensinamentos
históricos. Quando eu digo históricos, não no sentido de humanas, mas no sentido de, por exemplo, se você pega um ensino tradicional como o ensino da medicina, que você ensinaria anatomia, que você ensinaria conceitos de medicamentos e quais medicamentos utilizar e outros, num processo que vem sendo ensinado há muitos anos e que isso deveria ser simplesmente repetido pela universidade, sem propor reflexões e discussões acerca do que houve no mundo de, não vou dizer modernização, mas de tentativa de inclusão de outros saberes. Primeiro, como eu estou dizendo, você não está certo nem juridicamente, porque o conceito de universidade e o objetivo da universidade, especialmente da universidade pública, não compõe só um ensino puro e simples, compõe um ensino, pesquisa e extensão. Quando você fala desses três, você já imagina que isso não é possível sem reflexão. Isso não é possível com uma simples transmissão de um saber meramente técnico que não se propõe refletir a realidade e não se propõe refletir sobre. Estamos tentando mudar essa realidade e produzir profissionais mais condizentes com uma alteração social necessária, ou estamos simplesmente tentando produzir profissionais que vão ratificar uma sociedade que é patriarcal, que é elitista e que é racista. Então, quando a gente fala de discutir gênero, nós estamos acolhidas juridicamente pela Constituição Federal, pela lei que traz desde 2006 a necessidade da discussão de gênero. Não apenas nas universidades, mas em escolas de ensino básico, isso não acontece. Então, primeiramente, a gente tem que incluir a universidade na realidade social. Temos que parar de pensar a universidade como um oásis que paira acima de toda a comunidade, de toda a humanidade, com seres que também são diferentes dos seres que não têm esse acesso, e pensar em modos de refletir a realidade para modificar padrões de comportamento não só pessoal, mas de comportamento profissional, que produzem até hoje todo tipo de discriminação. Então, a gente tem sim que o papel da universidade, não só social, mas jurídico, é de discussão, é de inclusão de realidades, é de entender o porquê dessa sociedade que até hoje precisa ser o tempo todo repensada, porque inclui apenas alguns, porque considera como iguais apenas uma pequena parte dessa sociedade. Então, a universidade tem, vou falar desde 88 por conta da Constituição de 88, mas eu entendo que teria desde a sua formação, tem sim esse papel de discutir não só saberes ditos científicos ou técnicos, mas saberes sociais, e de se incluir na realidade social na qual ela está inserida, sim. Eu penso, complementando essas falas, né, de que a gente tem um grande desafio, né, quando se pensa no trabalho da universidade, porque ainda eu gosto muito de uma expressão do Harvey, mas que ele fala assim, que o Estado ele precisa constituir leis que possam ser inclusivas, né, e democratizantes, mas entre a lei e o comportamento de consenso social que democratiza, existe uma grande distância. E a gente precisa compreender que nesse processo, e Claudilene tem toda a razão, da disputa de conhecimento dentro da universidade, porque existem disputas, né? Nós estamos em disputas o tempo todo, e a trajetória histórica, pelo menos da Universidade Ocidental, ela é elitizada. Ela é elitizada, ela é branca, ela é eurocêntrica e ela é positivista. E o que é o cerne do positivismo? Dizer de uma suposta neutralidade, como se o conhecimento fosse neutro, e nós já sabemos que não é neutro. São disputas de poder, e o que, na verdade, quando a Kira está trazendo em 1988, que eu acho que é muito importante a gente lembrar isso, nós temos um país que, historicamente, não deu acesso à educação, a maioria das pessoas.
E mesmo nós que estamos hoje compondo e disputando espaço de poder na universidade, porque aqui nós somos 4 mulheres nessa live, né, discutindo, né? Somos 3 representações de conhecimento da universidade, com um debate com uma pessoa que transitou a universidade e que hoje compõe a delegacia de mulheres e que sabe muito bem que, assim, vamos pegar o real, né? Entre as delegacias de mulheres, que tem mulheres que efetivamente acolhem outra mulher, e as delegacias que não acolhem outras mulheres, nós temos grande distância. Né? E eu acho que tem uma questão da acessibilidade desse espaço, que a Kiri colocou muito corretamente, tem que ter uma aproximação. A legislação nos impõe isso, mas tem uma questão também que são os nossos cursos de formação. Né? Eu vou falar, minha formação é em psicologia. Eu saí da universidade, não foi há tão pouco tempo, né? Mas a minha formação todinha. Me perguntem se nós discutimos patriarcado. Me perguntem se nós discutimos questão de gênero. Não. Não. E não é, aí, se você pensar assim, qual é o papel que nós temos? Eu acho que tem um papel muito forte a Constituição, e a Kíria tem toda a razão de demarcar isso juridicamente, porque nós estamos vivendo num momento de... Né? E você percebe o seguinte, grande parte dos que chegam hoje à universidade, inclusive em termos de formação, às vezes questionam quando nós estamos debatendo isso como um direito, você ter o direito de falar da diferença. O direito de trazer narrativas diversas, que, inclusive, como mulher branca, não é a mesma narrativa de uma mulher negra, né? A gente é desafiado nesse processo a dialogar com isso o tempo todo, e nós aqui, acho que é importante a gente até dizer de onde nós estamos falando, né? Porque a gente compõe um trabalho há uns 3 anos, né? Penso que são 3 anos mais efetivos, assim, em que a gente está compondo um trabalho de diálogo, de extensão, pesquisa e ensino, né? Articulando essa experiência da rede pública, né, que está lá na Constituição como possibilidade, a Constituição com o trabalho com a Delegacia de Mulheres, a Constituição com o Observatório de Mulheres, né, com trabalhos que a gente está tentando desenvolver, que é o Núcleo de Orientação Socioeducacional. Mas se nós pensarmos assim, nosso trabalho, pelo menos eu vou falar do meu, né, eu percebo que ele é ainda uma breve ranhadura, na estrutura de financiamento que está no próprio conhecimento da universidade. Quando você vai fazer pesquisa, por exemplo, a maioria de nós hoje, que está na universidade, somos mulheres, e se nós formos avaliar os nossos processos de formação, talvez qual de nós realmente discutiu a condição de relação de poder entre nós, estudantes, e os nossos professores? Eu fico me questionando. Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente demarcar que a legislação é um ganho fundamental. Mas se essa legislação não se constituir com um dia a dia nos diferentes espaços, a gente não a torna real. O problema da legislação que eu vejo é, inclusive, o seguinte, e tem tudo a ver com discussão de gênero. Existem legislações, e aí a gente fala muito também em direito do que a Josélia mencionou sobre o positivismo, né? E sobre a ideia de que o direito talvez fosse apenas uma repetição de leis ou uma edição de leis que pudessem modificar a realidade. A lei não muda a realidade. Não adianta eu publicar uma legislação hoje que ela não muda comportamentos sociais. Isso é uma ilusão histórica e uma ilusão que o Brasil ainda vive. A lei não muda a realidade. E no que se refere a questões de gênero, lembrando que a violência contra a mulher ela é fundamentada o tempo todo por uma cultura, e a cultura diz respeito à repetição de condutas diárias e de comportamentos que aí estão ao longo de séculos. Não é a legislação que vai mudar. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre a eficácia ou efetividade da Lei Maria da Penha, e a gente precisa pautar
esse tipo de questão, que é a lei veio e trouxe uma punição maior e melhor, né, para a violência contra a mulher, mas ela não modificou comportamentos. E como ela não modifica comportamentos, as estatísticas de violência contra a mulher não vão diminuir. Isso só vai diminuir a partir de um movimento e de políticas públicas que digam respeito à educação para a prevenção da violência contra a mulher. E isso vem de discutir gênero em escolas desde cedo e em universidades também, de ceder espaços para mulheres, de ceder espaço para a discussão de gênero desde sempre. E de se entender e de se criar meninos e meninas entendendo sobre igualdade. Então, se você perguntar, a Lei Maria da Penha vai mudar a cultura machista? Não vai. A lei não modifica isso. E até por esse motivo, a gente precisa pensar onde é o lugar de tentar se modificar culturas. Se não na universidade. Se não em instituições de ensino, onde mais nós vamos modificar isso? No ambiente doméstico? Vamos, né? Também. Mas o lugar de se fazer isso, que é um local onde você tem diversas pessoas com pensamentos diferentes, diversas pessoas que têm que se propor a discutir e a mudar os tipos de pensamento, é na universidade. Então, isso precisa e deve ser discutido lá. Sob pena de continuarmos com as mesmas estatísticas e as mesmas discussões daqui a 50 anos. Ô, Kíria, eu concordo, né, com essas questões que você está colocando. Serviço social, né, eu sou assistente social. Nas disciplinas do curso de serviço social, quando eu formei, não estudei gênero. Serviço social, não estudei gênero. Né, na graduação, quando eu fui professora a primeira vez em 2011 na UFVJM, era substituta, não tinha nenhuma disciplina de gênero no curso de serviço social. Então, só recentemente mesmo, tem alguns anos, que tem uma disciplina de gênero que é eletiva, mas que no novo currículo foi colocada como obrigatória, gênero e raça. Porém, até para colocar para essa disciplina se tornar obrigatória dentro do próprio curso de serviço social, não foi difícil. Não foi num processo de disputa mesmo, de disputa, de debate, porque nem todo mundo tinha a compreensão que a disciplina de gênero era relevante. Ou seja, os desafios para materializar, né, o que a Jo colocou aí, aí que você também, a legislação no cotidiano da universidade, numa universidade que reproduz também essa estrutura patriarcal, o machismo, é muito grande. Nós, se formos pensar, o FVJM, ela tem no campus Diamantina, em 2019/1, nós tivemos 5.717 alunas mulheres, alunos, aliás, no total. Poucos são né, mulheres lá. Em Teófilo Otoni era 2.091 alunos, desses, a maioria também mulheres. Só que é uma universidade, e não é diferente de outras universidades brasileiras, que se você for olhar os principais conselhos, as principais diretorias, né, reitorias no Brasil, são homens. Então, essa reprodução da divisão sexual do trabalho também está dentro da universidade, se expressa dentro dessa universidade. Da mesma forma, eu estou aqui na UF, estou no Espírito Santo, estou fazendo. Da mesma forma que na UFES também não é diferente nesse processo. Então, assim, é universidade onde tem uma aluna minha que pesquisou, né, nesse período, tem esses dados, que ela fez a pesquisa sobre a violência contra a mulher dentro da UFVJM, contra as mulheres estudantes da UFVJM do campus Teófilo Otoni. E aí ela teve a oportunidade de repensar toda essa estrutura dentro da universidade. E ela chegou à conclusão que nós temos uma universidade que ela é pensada por homens, mas que a maioria que está lá são mulheres. Né? Então, é importante porque até nas próprias legislações, quando vai discutir, por exemplo, a licença da aluna gestante, ou as situações de violência contra a mulher, o que vai ser feito. Esse é um dado que é importante a gente considerar também. Não que todas as mulheres, né, não estou considerando também, não é todas, infelizmente, tem mulheres que reproduzem também o patriarcado.
Essa é o machismo, né? Tem mulheres que reproduzem o machismo. Só que... Até sobre isso que você colocou, a gente tem que pensar o seguinte: quando não se discute gênero, é mais grave do que simplesmente não ter interesse, né? Não é assim, olha, a gente não discute gênero porque a gente não entende isso importante. Não é. Quando você não discute, existe, no mínimo, para se refletir por trás da não discussão, a ideia de se manter o que aí está. A ideia de se manter o patriarcado, de se manter os espaços de poder ocupados por homens e, consequentemente, as decisões tomadas por homens. Então, é mais do que um não interesse, é um próprio silenciamento. Eu estou vendo aqui a professora Elissamara, que é professora do curso de enfermagem. A gente vai, inclusive, iniciar um projeto juntas agora, né, que ela apresentou. E eu vou falar sobre violência contra a mulher. Então, uma das coisas que começamos a colocar na UFVJM, mas também através de iniciativas pessoais, não institucionais, como a iniciativa dela e como a iniciativa da professora Juliana, no curso de medicina, é de vamos falar de saúde da mulher, como não falar de violência contra a mulher? Nós não podemos entender, e aí vem aquela velha discussão sobre os objetivos imediatos de cada instituição. A gente não pode entender que quem trata saúde só trata o corpo humano biológico. Se você atende num posto de saúde, por exemplo, você lida diariamente com violência contra a mulher. Como é que isso não faz parte do seu currículo? Você não discute isso, você não sabe qual providência você, enquanto profissional, deve tomar. Quando eu e Josélia, professora Josélia, começamos, né, iniciamos esse projeto, até antes dele se formalizar como projeto de extensão, nós começamos com esse pensamento de diversos profissionais da educação também lidam diariamente com a violência contra a mulher. A violência contra a mulher faz parte do cotidiano. Se você trabalha com crianças, você trabalha com crianças que vivenciam isso. Se você trabalha com adolescentes, também. E aí, como é que você se propõe a formar profissionais da educação que não sabem o que fazer, ou não querem, ou entendem que não é da sua alçada tomar providências quando se depara com uma situação de violência contra a mulher? E aí a gente pensou, então vamos incluir isso dentro de uma aula da professora Josélia para capacitar esses profissionais. Vamos daqui para frente pensar em formar profissionais que tenham ao menos o conhecimento sobre a violência contra a mulher, que eu enxergar no curso do meu trabalho é sim minha responsabilidade. Eu preciso tomar providências não só enquanto cidadão, mas especialmente enquanto profissional, agente público, que presta uma função pública de educação. Então, qual é o local adequado para isso, se não na universidade? E se nós estamos falando aqui que a discussão de gênero, ela é difícil, ela é invisibilizada, o que dizer, então, das situações em que há violência sexual? Dentro da discussão de gênero, a gente vai colocar uma discussão que é ainda mais invisibilizada do que a violência física ou psicológica contra a mulher, que é a violência sexual. Aí nós ingressamos em um ponto em que as instituições ainda mais se dizem não só não capazes de lidar, como querem se dizer sem responsabilidade de lidar com aquilo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para vocês agora. Como que vocês enxergam a invisibilidade da violência sexual dentro da universidade? Isso tanto dentro da instituição, com alunos, com professores, com técnicos, enfim, com a comunidade acadêmica, quanto essa questão do ensino, de como que os profissionais vão lidar com esse tipo de situação. Eu gostaria de começar falando, porque eu penso o seguinte, inclusive algum leitor nosso, alguma pessoa que está participando conosco já escreveu isso. Porque quando a gente pensa na violência, a gente está falando, às vezes fala muito da violência física, mas a violência física, ela chega no momento que a violência simbólica já foi instalada há muito tempo, né? E nós precisamos compreender que nós temos uma educação cultural
que nos constitui, do ponto de vista binário, né, nessa organização de gênero que a gente está colocando, que a mulher tem que ser leve, obediente, passiva, e o homem tem que ser ativo. Só que isso constrói duas formas de gênero absolutamente violentas. Porque um tem que se submeter, para um ser passivo, alguém tem que ser ativo, tem que se submeter. Então, o binarismo está ali colocado. E você vai pensando o seguinte, eu acho que é importante a gente compreender que por que a gente não percebe a violência? E, inclusive, não percebe nem a sexual, tá? Porque quando a gente coloca para uma menina assim, preocupa com isso não, não preocupa de conhecer assim não, você tem que ser uma boa esposa, uma boa namorada, né? Ou tem uma letra bonita, isso basta. Nós ensinamos isso. Isso é uma moralidade que é violenta, absolutamente violenta. Absolutamente. A gente questiona que ela é violenta? Não. A gente entende que isso é um princípio educacional. Entende que isso é um modelo de constituição. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que a gente possa adentrar o nível de violência física, que às vezes é o limite das outras violências, a gente precisa perceber as nuances das relações de violência que nós já aprendemos desde criança. E que a universidade vai reproduzir. A universidade vai reproduzir porque ela é uma relação de poder construída nessa hierarquia verticalizada. Se a gente está tentando fazê-la horizontalizada, que é a discussão, então se é para todos que seja igual, né? Isso é uma mudança total de paradigma de comportamento, de relação cotidiana, de problematização, inclusive, do que gera problema na universidade. Né? Então, por exemplo, muitas vezes nós não percebemos, enquanto mulher, que quando, por exemplo, eu até vi no comentário, que uma colega se coloca numa situação de disputar um cargo de poder, se está com um homem, alguém fala assim, mas você vai disputar com fulano? Você vai aguentar? Nessa fala, você já está destituindo a capacidade do outro de estar em condição de igualdade. E nós não percebemos que isso é violência. E a violência sexual, e física, ela está permeada por essas outras violências que, inclusive, uma mulher, quando é violentada, a pergunta que ela se faz é: o que eu fiz para dar abertura para ele fazer isso? Ela já internalizou, porque a primeira culpa é nossa. Né? Então, você vai observando que o que nós hoje falamos é preciso dizer, é preciso denunciar, é preciso tirar da invisibilidade, é uma atitude de ruptura com comportamentos que sempre estiveram lá, mas que nós não víamos. Que é preciso esse acúmulo, inclusive de outras mulheres chegando na universidade para dizerem dessa violência. Porque é por exatamente nós estarmos ocupando os lugares de poder que a gente pode denunciar. Falar que está incomodando. Por que não? Questiona um colega. Por que eu não posso? Qual que é a condição? O que me faz administrar que ele tem que eu não tenho? Né? Mas eu estou te perguntando, veja, eu estou falando das nuances do simbólico para dizer que quando chega ao físico, né, a gente... É engraçado porque a universidade é tão assim, nós não temos nenhum tipo de protocolo de atendimento dessa violência. E não é o Brasil. Nós não temos. Alguns países estão constituindo isso. Eu vou falar da experiência que eu vivi no Paraguai e no México, que o pessoal começa a denunciar. E quem está denunciando sabe qual é o curso que está denunciando? A medicina. Que as alunas de medicina denunciaram o abuso de poder do professor de aliciá-las. Pergunta o que aconteceu com as alunas que denunciaram. Estão fora da universidade. Porque as vozes delas ainda não são ouvidas. Porque quando elas denunciam uma cadeia, que nem sempre as pessoas veem. E que nós não vemos. Quando eu estou falando nós mulheres, gente.
Porque para a gente compreender essa formação, como que nós somos formados, a gente tem que se perguntar assim, por que nós aceitamos conceito de passividade, inclusive do que nos disseram que é ser feminino. Né? Então, eu estou problematizando, e aí eu vou deixar que outros coloquem, porque a gente pensa muito a física, mas a física só chega ao nível que é porque nós aprendemos a silenciar lá no simbólico lá atrás. Só complementando, Josélia, em 2015, eu não sei se vocês acompanharam, teve todo um processo na USP sobre a questão da violência contra as mulheres no campus da USP, em São Paulo. E aí provocou, inclusive, uma pesquisa do Instituto Avon, né, que identificou as principais violências que foram identificadas que as mulheres sofriam lá na USP era a desqualificação intelectual e o estupro dentro do campus. Então, assim, são dentro das universidades, reforçando o que Josélia falou, não tem protocolo. A maioria, praticamente no Brasil, eu acho que algumas universidades, se eu não me engano, a USP avançou um pouco nisso, mas pelo que eu vi, é pouco. Não tem protocolo, e aí, quando a gente, nessa pesquisa que eu orientei em 2019, sobre a violência contra a mulher no campo do UFVJM, em Teoflotone, a aluna encaminhou, por exemplo, um e-mail para a ouvidoria da UFVJM, né, questionando onde ela poderia denunciar essas situações de violência. A ouvidoria se colocou como um instrumento de denúncia, né, respondeu o e-mail, se colocou como instrumento de denúncia. Porém, quem da universidade, dos alunos, sabem que a ouvidoria da UFVJM é um instrumento de denúncia. Quando aconteceu algumas situações de violência contra a mulher, contra estudante, no campus do Mucuri, em que as alunas saíram da universidade, que aconteceu o que Josélia falou. Elas denunciaram, só que aí o medo, todo o processo que elas sofreram fez com que essas alunas saíssem da universidade e um caso, não foi só um homem, né? Não foi só um momento. E os envolvidos permaneceram na universidade, provavelmente vão formar. Ou já formaram. As alunas estão fora. Ou seja, a violência contra a mulher dentro da UFPJM contribui para a evasão, para a saída de estudantes. E quando a gente vê as discussões de evasão na universidade, não é considerado isso aí. Esse não é um elemento que é considerado. A universidade não visualiza ainda a violência contra a mulher como um elemento que faz com que as estudantes saiam da universidade. A violência sexual, que a Ellen, né, colocou e a Josélia complementou, a gente vê muito essas questões, principalmente de denúncia das calouradas, né, de situações envolvendo a questão de calouradas, mas mesmo assim é um processo, todo esse processo muitas vezes ele fica invisibilizado, silenciado, né? E as alunas, algumas vezes, tem situações que alunas são desencorajadas a fazer denúncias, justamente porque a universidade não tem esse acolhimento. Eu desenvolvo um projeto na universidade, é o Observatório dos Direitos das Mulheres do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? A gente trabalha, já atingimos muitas cidades do Mucuri, realizamos também dentro da UFVJM alguns debates, inclusive a Josélia e a Akíria foi lá falar na nossa jornada feminista universitária sobre a questão da violência contra a mulher dentro da universidade, né? A gente promoveu esse ano de novo outro debate sobre isso, então são debates que a gente vem fazendo na universidade, porém, só o observatório, só um projeto de extensão, ou mais outro projeto, só projeto de extensão, por conta dos professores, de atender essa demanda. A universidade, o conjunto da universidade, né, o seu conjunto, seu tripé, ensino, pesquisa e extensão, deveria ser, como se diz, articulado em pensar essas questões relacionadas à violência de gênero que se coloca dentro da universidade.
porque é inaceitável a gente pensar que uma universidade pública, mulheres estão saindo da universidade por causa de violência. E isso vem acontecendo. Eu penso que tem uma questão que é importante a gente compreender, que quando a gente está falando de a estruturação do sistema patriarcal como esse organizador social e hierarquizante, ele vai silenciar o sexo, a questão sexual e a questão racial. Foi outra pergunta que colocou aí. E, particularmente, eu vou falar agora, eu gostaria de dar uma experiência que, e é, inclusive, assim, a Kyria sabe, porque a gente vem conversando sobre isso, a Claudilene, eu já comentei. Eu acabei de produzir um artigo que é um diálogo com as meninas, essa experiência de ser coordenadora, né? Nós tivemos situação brutas dentro do bacharelado interdisciplinar em humanidades, né? De violência à mulher, de violência acadêmica, não em todas elas vividas na situação da universidade, mas vividas em decorrência das relações universitárias, né? Só que a diferença é que essas alunas romperam o silêncio e fizeram a denúncia. O que me chama atenção, inclusive, é um artigo que a gente está tentando publicar, ele vai ser apresentado, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: ao escutar essas mulheres e sendo mulher, né, estando na condição de chefia, né, de poder, porque a gente precisa compreender também que ocupar lugares de poder, além do lugar de professor, né, implica a gente se comprometer com alguns princípios. Né? Se a universidade é um espaço elitizado, mas ela também já se aponta por um lugar de inclusão social, que é o que ela se pretende na democratização, na inclusão social, isso implica que as pessoas que ocupam lugar dentro dela assumam posições, né? E assumam, inclusive, princípios. Quais são os princípios que vão nos nortear? E o que me chamou a atenção é que quando a gente pensa se a questão sexual está silenciada, a questão racial é muito mais grave no que tange a mulher negra, porque quando elas chegam, e eu vou generalizar as mulheres, mas eu não estou apenas as mulheres, tá? Eu vou pensar enquanto sujeito de direito. Chegam ao espaço universitário, até o comportamento de estar naquele lugar, ao invés de ser empoderado no sentido eu tenho o direito de, é como se eu tivesse vergonha de estar. Eu não sei como é um processo longo de apropriação do direito. E o que eu percebo nessas meninas? Outro dia nós tivemos uma live que uma das minhas alunas está fazendo um projeto de pesquisa, que é as mulheres negras que chegam à Universidade UFVJM, como que elas se sentem nesse espaço, uma vez que a UFVJM deveria ter o compromisso de discutir gênero. Então, como que elas se sentem? E aí a gente está fazendo primeiro uma análise dos projetos político-pedagógicos, quais que discutem isso em termos dos seus princípios, isso é obrigatório por lei, é importante saber disso, né? Mas como a gente falou, a lei não garante nada se o comportamento social não mudar, né? E o que foi impressionante na live? O depoimento de várias meninas que colocavam que se sentiam mal de chegarem num curso, por exemplo, de engenharia, perceberem que eram mulheres e eram, às vezes, a única mulher negra naquele curso. Né? E os olhares dirigidos para elas como nada ou ninguém. E o que você está fazendo aqui? Ou ainda, um olhar de dizer, aquele olhar objetificado, de que por serem negras, poderiam ser fáceis. Veja, por que eu estou colocando isso? No patriarcado, a dimensão patriarcal nos faz negar o corpo, nos faz negar a cor, porque a hierarquia social é o homem que é branco. Todos os demais estão hierarquizados em torno disso. Então, isso é um modelo social que a gente precisa colocar. Precisa não, a gente está em discussão. Por isso que também a universidade está sendo tão atacada.
Porque quando a gente discute escola sem partido, questão de gênero, é um discurso que a universidade vem colocando porque tem vários sujeitos sociais dentro dela. Agora falando assim, peraí, não vem falar do meu lugar, não, porque o meu lugar, quem sabe, sou eu. Né? Tem uma questão que eu já estava ouvindo o pessoal da medicina, os cursos de medicina sempre foram elitizados. Então, hoje, você tem um filho da elite no curso de medicina, mas você tem um menino que frequenta o SUS. E se o menino elitizado vai falar do SUS, ele não tem experiência do SUS. Ele pode ter experiência de alguém que disse sobre o SUS. Mas eles estão em confronto, em debate. E isso é o bonito e o rico desse momento da universidade brasileira. Que está em ataque? Sim, está. Mas nós estamos aqui fazendo uma outra defesa. Acho que a resistência desse momento que a gente está constituindo da live, inclusive, é para dizer o seguinte, olha, nós temos um acúmulo de conhecimento? Temos. Todos estão apropriados dele? Não. Não. E eu acho que seria muito importante, até queria te puxar isso, porque a gente está construindo uma ponte na universidade, mas entre a informação do meu direito e o exercício do meu direito no espaço público, existe uma grande diferença. E não basta a lei, porque uma das coisas que a gente percebeu é que se a menina vai denunciar, na hora da denúncia, ela está só. Muitas vezes ela está só. E se a gente não tem essa rede de amparo, que é o que a Claudiane está falando, nós vamos estar por trás. O que vai? Eu vou parar, não é levar para minha casa. Não é isso. É ela saber que ela pode chegar e falar, professora, eu fiz isso, professora, o que eu faço? Professora, onde que eu vou? Ela buscar um apoio. Nem sempre ela sabe onde recorrer. Então, eu acho que por isso que é importante a gente problematizar que, sim, a gente precisa construir muito de política pública num país que tem colocado o Estado como não responsável. Isso é importante. Quando você coloca, Jo, sobre ocupar espaços e sobre marcar posições, e eu entendo também materializar, não seriam valores, materializar o que você acredita que a universidade precisa defender. O que eu acho que falta muito é isso. O que significa? Nenhuma universidade pública, se você perguntar, olha, você é a favor da violência contra a mulher? Ninguém vai dizer que é. Ninguém vai escrever um texto dizendo que é, né? Então, explicitamente, são todos contra a violência contra a mulher, são todos contra a violência sexual. Tá bom, você se diz gestor de uma universidade que é contra a violência doméstica, é contra a violência sexual ou de alguma outra instituição. Mas qual o seu papel e qual a sua produção aí dentro para tentar diminuir essa violência? Porque você simplesmente se posicionar contra, mas quando a violência acontece não tomar posicionamento, é um posicionamento, porque é naturalizar essa violência. E é isso que tem acontecido. Então, vejam, é até complicado de dizer, mas o que eu percebo é o posicionamento da universidade igualzinho ao posicionamento de professores e funcionários de uma escola infantil e de uma escola com adolescentes e crianças, que é qual? O aluno menciona sobre ter sofrido uma violência para o professor. O professor, no caso da escola, conversa com o supervisor, que conversa com o diretor. Isso você já expôs o aluno, né? E aí chegam à conclusão de que não é problema deles se intrometer nisso. E aí, quando você está dentro do ambiente universitário, tem acontecido a mesmíssima coisa. Uma aluna comenta com um professor, que comenta com outro professor, que muitas vezes chegou até a questão não sei como seria o nome, do acolhimento psicológico da universidade ou social. Só que ninguém tomou o posicionamento de acionar os órgãos responsáveis. Então, veja, não é só a aluna que sofreu o abuso que está perdida sem saber onde procurar. Ela está perdida e quando ela vai tentar tomar providência ou procurar alguém que se posicione, essas pessoas também permanecem perdidas e aquilo continua ali no ambiente universitário, você empurrando a vítima de uma instituição para outra sem saber o que fazer.
Então, quando você fala do protocolo, eu entendo como necessário a instituição se posicionar. Porque se você não se posiciona, você naturaliza. E nós sabemos que essas situações estão acontecendo. Foi uma discussão, inclusive, que tivemos na UFVJM há mais tempo, sobre ocorreu situações de violência sexual que inicialmente estavam fora do ambiente físico universitário, mas envolvia apenas universitários, ainda que fossem em repúblicas, alguns em moradias, etc. E aí nós tivemos a seguinte discussão. Por não estar dentro do ambiente físico universitário, significa que isso não afeta a universidade? Significa que a universidade não é responsável? Será que não era o caso de repensar grades curriculares e de repensar outros tipos de eventos que têm acontecendo para, como a Josélia mencionou, mostrar não apenas os direitos, né, mas mostrar especialmente como exercer esses direitos e, mais do que isso, colocar à disposição da comunidade universitária instrumentos para o exercício desses direitos, porque a partir disso você incentiva a denúncia. Você pode fazer isso dentro da própria universidade. Nós teremos um órgão para te acolher e um órgão para te encaminhar para as autoridades policiais. Então, é preciso, sim, um posicionamento, não apenas o verbal, de se dizer explicitamente contra a violência contra a mulher. Sim. Sem dúvida, Kíria. Com certeza é importante isso. E tem outra questão, né? Voltando a uma questão que a Josélia falou e que também foi colocada nos comentários, é relativa à questão do racismo também. Vamos pensar das mulheres negras. Eu, como mulher negra, né, não que seja uma discussão que só eu tenho que fazer, não é isso. Mas a gente vê que essas discussões de raça e de gênero, elas são pouco realizadas ainda pela universidade. Crimes como o racismo e a violência contra a mulher são invisibilizados, são silenciados, né? E isso faz perpetuar todo esse processo de violência. E também de exclusão, por exemplo, das mulheres negras, por exemplo, ou das mulheres negras, dos homens negros, dependendo do que, né, é relativo ao racismo. Então, são estruturas dessa sociedade, que compõem essa sociedade, e que a universidade, enquanto um espaço, que seria um espaço para repensar isso, para construir uma nova forma de sociabilidade, muitas vezes contribui para a perpetuação e não para romper. E aí, quando o Kíria fala da universidade que reproduz todo esse comportamento de escolas de ensino primário, né, justamente por não ter um aparato, por exemplo, nessa situação de violência, num contexto em que discutir gênero vira ideologia de gênero, né? Num contexto em que acontece isso, é uma deformação, né? Que isso é o cúmulo, e que isso é legitimado por estruturas, inclusive, do Estado. A gente precisa lembrar do próprio Ministério da Educação hoje. O que é esse Ministério da Educação hoje, que é o órgão que está acima das universidades, né? Seria, por mais que a gente tenha autonomia universitária, o que teríamos, né, de certa forma, o que representa? E todo esse debate, né? Porque, de fato, com a Constituição de 88, nós avançamos sim no debate, em alguns debates, por exemplo, da violência contra a mulher, embora de forma tímida, né? Que a gente poderia ter avançado bem mais ainda do que foi. Então, tem alguns cursos hoje que tem o debate de gênero. Por exemplo, o serviço social hoje tem o debate de gênero no curso. José tem o curso lá, o BHU, também desenvolve algum trabalho nesse sentido. A enfermagem está repensando a estrutura curricular. Teve alguém que falou aqui. A medicina também desenvolvendo trabalho. Então, a gente percebe que tem algumas mudanças acontecendo, né? Então, eu acredito que nós teremos é possível ter uma universidade melhor no futuro, com essas que vem acontecendo. Porém, esse conservadorismo que não aceita
né? Avanço dos direitos das mulheres, né? Avanço dos direitos de nós negros. Então, esse conservadorismo, ele vem aí justamente para acabar com isso. É importante a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, porque se a gente dissociar esse debate que a gente está fazendo hoje sobre a violência contra a mulher na universidade, da conjuntura que a gente está vivendo, né, no Brasil, da universidade que nós temos, de todas essas relações de poder que se faz dentro da universidade, nós não vamos estar discutindo a universidade brasileira, nem a UFBJM. Mas que se faz presente e, ao mesmo tempo, para pensar, é possível, eu acredito que é possível construir uma universidade melhor, né? E estar com vocês aqui hoje é uma prova disso, porque é nesse diálogo que a gente constrói a universidade. É só para a gente pensar nisso aí, porque ao mesmo tempo que esses processos desestimula, às vezes, né, o próprio trabalho da gente, mas há pessoas dentro da universidade que tentam fazer um trabalho na perspectiva dos direitos, contra o racismo, contra o machismo. Eu penso também o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque a história de conquista de direitos, especialmente direitos de minorias, ela não é linear, né? Se a gente pensasse do modo de que direitos conquistados sempre estarão conquistados e a gente vai simplesmente avançar na sua ampliação, seria mais fácil. O problema é que muitas vezes a gente conquista direitos e em determinados períodos a gente tem que lutar o tempo todo, não para conseguir ampliá-los, mas para não conseguir perder os direitos que a gente lutou antes para conquistar. Esse é o problema. Muitas vezes, quando eu vou em escolas falar para adolescentes, antes de qualquer coisa, eu pergunto o seguinte: meninas e meninos aí de 14, 15 anos, ou seja, nasceram quase junto com a Lei Maria da Penha. Eu pergunto, vocês se sentem iguais? Vocês já nasceram sob uma outra estrutura, num período democratizado, num período em que já havia uma estrutura de proteção de gênero e de discussão de igualdade de gênero. E aí eu quero saber, vocês, meninas, se sentem iguais? Porque se vocês se sentem, já é uma conquista. Só que fato é que nenhuma menina de 13, 14 ou 15 anos nunca me respondeu que se sente igual, que não percebe essa discriminação que nós percebemos todos os dias. Então, ou seja, aí a gente tem a sensação que por mais que eles tenham mais informação, outro dia mesmo conversava com a Maria aqui numa live ela dizendo da filha de 12, 13 anos que sabe o que é feminismo. Nós não sabíamos aos 12 anos o que era feminismo, né? Então, veja, por mais que elas saibam isso, elas ainda vivem num ambiente cultural tão misógino quanto que nós vivemos na idade delas. Então, ou seja, conquistamos alguns direitos, a legislação modificou, mas a realidade não modificou. Então, é o que eu continuo dizendo. Se os meios de se estruturar essa sociabilidade não forem modificados, e onde que eu modifico isso? Especialmente nos pequenos espaços de poder. Inclusive, especialmente espaços educacionais, que são espaços de poder. Se a gente não modificar isso dali, nós estaremos daqui a 50 anos, ainda que com legislações muito mais avançadas, com as mesmas estatísticas de violência contra a mulher. E com todas essas meninas de 12, 13 anos que já sabem o que é feminismo, com um destino completamente determinista de que tem que ser dona de casa e mãe e pronto. De que não há espaço de poder para gente fora disso. Kira, eu queria comentar com vocês que eu acho que a gente precisa ficar muito atento ao momento que a gente está vivendo. Porque quando você falou disso, que os direitos não estão garantidos, a Universidade Brasileira, neste momento desse país, vive uma situação muito grave, né? A gente está discutindo a questão do, aspas, ensino remoto, aspas, né? Como uma ideia de inclusão social, aspas, né? Inclusive, nós estamos fazendo essa live por essa possibilidade que estamos em isolamento. Cada um de nós está em pontos diferentes
de Minas e até do país, né? E uma das discussões que a gente tem feito internamente é como que essa discussão atual, que deveria garantir que as pessoas que tiveram acesso à universidade possam continuar nela, possam continuar. Não está pensada. E as pessoas, quando começam a exigir que volte, que a universidade tem que fazer alguma coisa e tal, quem ela vai atingir? Ela vai atingir essas minorias. Ela vai atingir aqueles que chegaram agora na universidade, porque nós temos uma questão. E por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos vendo reeditar formas de manter hierarquias sociais históricas colocadas. E eu vou pegar um exemplo que pode parecer idiota, mas eu não vejo que é idiota. Anteontem a Sara foi presa, não foi? A Sara, a suposta lá agente do governo. Eu não sei se vocês observaram que a mídia colocou assim, a ex-feminista. Vocês observaram isso? Não observei, não. Por que eu estou chamando a atenção? Alguém Ativista. escreveu a questão do imaginário social. Ora, nós sequer sabemos o que é a discussão feminista. E aí, hoje, muitos pensam assim, então elas querem sobrepor o poder das mulheres sobre os homens. Veja, o feminismo não é essa discussão. O feminismo é a discussão de outra sociabilidade humana que respeite outra relação com o corpo, outra relação com os afetos, outra relação com a vida, outra relação com o meio ambiente. Qualquer discussão com o feminismo que se saia desse elemento é chamado feminismo liberal. E que não é a discussão que a gente está pondo aqui. A discussão do feminismo liberal é a discussão do indivíduo. Nós estamos falando de coletivos. Que quando tem uma frase que eu já me esqueci quem é, que quando a Paula escreve muito isso, quando uma mulher avança com ela todo um coletivo. Eu acho que o que nós estamos colocando é isso. Se eu não quero a violência para o meu corpo, eu não quero a violência para ninguém. Se eu não quero que eu seja retomada como vadia, porque eu posso escolher meu parceiro, mas o homem pode escolher quem ele quiser e ele não é vadio, eu não quero para mim o que me fizer implica, inclusive, Não estou ouvindo. Vou parecer que meu pensamento é fugindo, mas eu espero não ser. Veja, nós estamos num momento em que concurso público nesse país está sendo questionado, eleição está sendo questionada, as instituições democráticas estão sendo questionadas. A Lei Maria da Penha. Tudo. Porque o que vale é a indicação. A indicação permeia o poder de alguém. E não a discussão de um coletivo dizendo eu quero. Né? Então, por que eu estou falando isso? Se a gente não pensar que essas mínimas, que não são mínimas, porque, veja, a Kira é delegada, nós somos professoras, a Ellen é uma estudante. Qual acesso que ela teve? Concurso público. Enem. Numa instituição que antes era assim, quem entrava, quem podia, e que eram homens. Então, nós estamos criando estruturas para desconstruir essa estrutura hierarquizada. Desconstruiu totalmente? Mentira! Falar que o Brasil é democratizado, gente, não é verdade. Né? Agora, construímos instituições democratizantes? Sim. O feminismo avança quando as mulheres entram nos papéis, mas avança inclusive para discutir com as mulheres brancas, que as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo, enquanto as mulheres brancas reivindicam o direito do trabalho fora de casa. Porque dentro de casa sempre foi. Sempre trabalhou. Né? Então, o que a gente está vivendo? A pandemia revela. Hoje eu escutei o professor Maurício Abdala falando uma coisa, que o vírus invisível revela coisas que são visíveis, mas que nós negamos. Né? Nós tivemos, no período da pandemia, aumento do feminicídio pelo isolamento social. Por quê? Porque as mulheres que estavam fora trabalhando, supostamente resguardadas da violência doméstica, agora estão dentro de casa. Né? Sofrendo mais violência.
Aumento da violência. E se nós vamos pensar isso dentro da universidade? Esses alunos que chegam à universidade diminui o impacto da violência doméstica sobre elas? Claro que diminui. Muitas delas nunca refletiram a violência vivida. E agora, quando chega na universidade, começa esse ponto de discussão, que é o que você está trazendo aqui, e que começa a desconstruir a imagem delas, de que elas nasceram mulheres, são formadas mulheres, e que aí elas começam a duvidar do que... Gente, isso é uma possibilidade de ruptura de processo de conhecimento, de processo cognitivo. A gente tem muito mais crença do que conhecimento. Nós tivemos um governo eleito em nome de um tripé histórico, moral, família e Deus. Concorda? Então, por que eu estou trazendo esses elementos que parecem... Como que a Josélia construiu isso tudo? A gente está num ataque tão forte do imaginário social e tão reificador do imaginário mais perverso de que a mulher tem que ficar em casa, né? De que nosso lugar é na cozinha, sim, né? Ou no tanque, né? Que os valores, que a gente não tem o direito de ocupar espaço, e nessa desestruturação, e nesse lugar que a universidade está sendo um ataque, quem vai sair dela? Os que não puderam ter acesso a isso que nós estamos tendo agora, aos meios de comunicação social. O Brasil garantiu isso para todos? Eu estou retomando isso, gente, porque, assim, felizmente, a gente está em discussão desse momento, mas isso implica dizer assim, qual é a universidade que está em pauta nessa discussão quando a gente tem pressa de fazer as coisas funcionarem e não pensa contextos? Quem é que está ganhando com isso? E eu acho que isso reifica relações de hierarquia sexistas, machistas, e de um modelo de universidade que reafirma um lugar elitizado, branco, eurocêntrico. Infelizmente, não vou falar eurocêntrico, ele vai ser americanocêntrico, né? Porque agora tudo é tecnológico, lá pontuação, isso. E a gente não pensa conhecimento. Eu fui muito longa no meu pensamento, mas espero ter sido clara no que eu penso nessa questão da gente pensar quais são os imaginários que estão sendo reificados nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia nesse país. Foi sim. Eu queria fazer só um comentário aqui. Pode fazer, doutora. Eu ia falar antes e esqueci. Tem tudo a ver com o que a Josélia está dizendo, que é o seguinte. Certa vez, num evento que estávamos no teatro, a Ermelinda, que era a presidente do consórcio Mulheres das Gerais, a gente começou a falar sobre legislações e eu falei sobre a Lei Maria da Penha e tal. E as pessoas, assim, naquele momento, né, era um outro momento, estavam muito entusiasmadas com o projeto da Rede de Mulheres, com projetos da delegacia. A Ermelinda me disse assim, Kíria, eu estou nessa luta desde muito antes da Constituição de 88. Eu queria te pedir só para tomar um cuidado. Aí eu disse o quê? Ela falou assim, não se apegue tanto a essas conquistas legislativas e outras, sabe por quê? O que eu tenho percebido aqui do meu lugar, de quem está lutando há muitos anos, é que o patriarcado está se reorganizando. Tá? Nós não temos nada conquistado. Você apenas... olha só, ela me disse isso há uns 7 anos atrás. Você preste atenção, o patriarcado está apenas se reorganizando. A gente vai ver o que vem por aí. E foi exatamente o que aconteceu. E está acontecendo, né? Sim. Nós já estamos caminhando para o final da live. Eu gostaria de pedir para as nossas convidadas fazerem as suas considerações finais. Claudilene, queria começar com você. Sim. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a rede do Alto Jequitinhonha pelo convite, a Ellen, agradecer a Kíria, agradecer também estar nesse momento com a Josélia e todo mundo que acompanhou a live. Eu acredito que a universidade, né, eu sou professora da UFVJM, eu sou professora porque eu acredito que a melhor forma seria, eu sou de Araçuaí, quando a gente entra na universidade, eu
como professora, né, que formei, inclusive, na região, eu acredito, isso me segura, né, na universidade, pensar que podemos contribuir para a construção de um vale melhor, uma região melhor. Então, acho que vou falar no comentário as pessoas de fora, porque, de fato, tem uma relação bem... nós que somos do Vale, né, a gente tem uma relação muito pessoal no sentido de estar na universidade, né, de adentrar na universidade, mas entrar na universidade numa perspectiva de fazer com que ela, de fato, seja a universidade dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Isso aí eu vejo um desafio muito grande, porque, né, nós temos uma universidade que no nome é dos vales de Jequitinhonha e Mucuri, mas que muitas vezes não é pensada pelos vales. E aí, está nesse momento na universidade, no momento que, de fato, esse patriarcado vem se reinventando, que o racismo também vem se colocando de forma, né, forte. Uma região que tem a maior quantidade, uma das maiores das regiões de Minas, a maior quantidade de quilombos do estado, uma região de Minas que tem o menor índice de desenvolvimento humano, que tem uma das maiores taxas de violência contra a mulher, né? É importante pensar que região nós estamos. E para pensar que a universidade, sim, ela tem o potencial de mudar, aliás, de melhorar os vales. No entanto, para que isso aconteça, é importante que a universidade tenha esse diálogo com as comunidades, né, com a rede. Quando a gente fica preso à universidade só nos gabinetes, a gente não faz... ou nos cargos institucionais, infelizmente, isso é muito pouco do que a gente... aliás, isso é muito pouco que pode ser feito. Muitas vezes a gente se perde, inclusive, né? E eu estou me atrapalhando com o fone aqui. Então, para que a universidade seja, de fato, dos vales, é necessário que a gente saia dos gabinetes e vá para os vales, né? Dialogar com essa rede, dialogar com as mulheres da região. A universidade tem um potencial, que é o que Kíria falou, né, da Constituição Federal, de trazer a questão dos direitos das mulheres, contra o racismo, né? Só que nesse momento que a gente está vivendo é um momento de extrema retomada desse conservadorismo, e eu acho que a única forma que nós temos de resistir e de permanecer nessa construção da Universidade dos Vales, de Jequitinhonha e Mucuri, nos fortalecer, né? É nesse diálogo com a rede, no diálogo com os outros professores que se propõem a construir uma universidade de fato democrática, uma universidade, né, antirracista, não sexista. Né? Então, eu queria reafirmar esse agradecimento. O Observatório de Direitos das Mulheres ele foi criado em 2016. Eu estou de licença doutorado, mas o observatório continua, né? Agora, continua desenvolvendo ações lá no Mucuri, aliás, no Mucuri, no Jequitinhonha. Tem uma parceria, né? A gente realiza também um encontro de mulheres no Festivale, que é um espaço que a gente conquistou, e vários espaços de discussão sobre os direitos das mulheres nos vales, e estamos à disposição, né? Eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado, só já estou fechando, né, sobre a questão da participação das mulheres nos movimentos sociais no Vale de Jequitinhonha, justamente por entender que nós precisamos fortalecer esse diálogo com os movimentos populares, né? E dar voz às mulheres. Só isso, obrigada. Imagina, obrigada a você. Professora Josélia? Eu queria complementar a fala da Kíria, que o patriarcado está se reorganizando porque o capitalismo está se reorganizando, né? E o capitalismo está se reorganizando porque a própria crise mundial que ele está construindo, né, ambiental, nos leva a questionar qual é o modelo de vida que a gente quer. Né? Se a gente não começar a desconstruir as nossas imagens, né, e entender que é uma luta política, sim, né, não tem como a gente enfrentar. E pensar a discussão da mulher
é pensar outras sociabilidades, né? Nós aprendemos a ser quem somos. Nós aprendemos moralidades, nós aprendemos valores que são machistas, que são sexistas. Mas antes de nos ensinarem isso, existiram outras experiências, né? E é preciso a gente ter a humildade de recompor outros olhares. A vida é muito maior do que aquilo que às vezes nos oferecem como perspectiva de conhecimento, né? Nesse sentido, eu queria dizer que assim, tem sido um aprendizado para mim, né, o trabalho com a questão da mulher, com a questão da violência, e, sobretudo, com os meus alunos, no sentido de construir uma outra relação, inclusive com aquilo que me ensinaram, né, sobretudo com essa tal área de conhecimento chamada psi, que é quase mágica, né, como se não tivesse construída num contexto social, e ela é social. E ela é histórica, e ela é politicamente posicionada, mesmo quando nos dizem que não é, né? Então, tomar essa consciência fez o que a gente se implicar nos trabalhos, né, junto da rede, construir um núcleo de orientação socioeducacional, que está o nós, né, a Fran não está aqui, mas a Fran é uma bolsista que está junto com a Ellen também, os bastidores, né? A Fran fez comentários aqui, Jo, acho que ela está assistindo. Ai, que bom. Agradecer, né, a Késia, são pessoas que estão junto com a gente, e dizer o seguinte, veja, a gente construiu nós dentro da universidade, inclusive para romper o silêncio de que a universidade não é lugar de violência. Nós não temos muitas demandas, é verdade, mas isso também é um indicativo de por que a gente não fala desse lugar. Né? Por que nós, enquanto mulheres que sofremos violência, e eu sofri violência dentro da universidade, né? E vivo violências dentro da universidade, inclusive intelectuais, da gente ter que fazer a defesa dos nossos argumentos. E é um lugar da universidade que a gente tem que argumentar. E o problema neste país é que a gente aprendeu a obedecer e a crer, e não a duvidar. Né? Então, eu acho que o direito à desobediência é uma necessidade. E o direito ao questionamento é uma condição humana. Né? Então, por isso, assim, fico muito feliz que a gente possa discutir isso, nos colocar em debate e entender que eu vou falar de mim, não tenho conhecimento. Estou lendo Mulheres Negras, porque eu sou uma mulher branca. E compreender o meu lugar de classe, de lugar, é importante, até para eu saber os limites da minha fala, né? E nesse sentido, assim, honestamente, é um prazer estar com vocês. Pena que a gente não pôde, às vezes, ouvir as perguntas que possam nos dirigir, mas estou aberta, dentro do trabalho que desenvolvo, o nosso está aberto a receber as críticas, as sugestões, né? A gente tem um trabalho, particularmente, que eu me recuso um pouco a Fran é que mais acompanha as redes sociais, porque quem é meu aluno sabe que meu lugar de pertencimento e de construção é a sala de aula, porque sem diálogo, para mim, não dá. Pensar uma educação sem debate e sem presença física, para mim, é quase inimaginável. Mas a gente vai ter que achar um caminho, né? E agradecer por esse momento. Foi um prazer estar com vocês, rever a Kyria, né? A gente precisamos voltar aos nossos debates, né? E agradecer a Ellen por oportunizar isso. Né? E estar aberta a vocês por aquilo que a gente possa construir conjuntamente com outras questões que vierem a aparecer. É isso. Obrigada, Josélia. Doutora Kyria, suas considerações? Doutora Kyria? Acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta aqui. Só enquanto a gente aguarda a doutora Kyria voltar, lembrar que a nossa live fica salva no canal da rede no YouTube. Hoje ainda essa live sobe para o YouTube. A doutora Kyria está voltando aqui. Que bom. Oi? Que bom que ela vai ficar salva no YouTube. Todas as lives ficam no...
A rede criou um canal no YouTube, então todas as lives ficam no nosso Face, né? E a gente sobe elas para o YouTube também. Doutora Kíria, suas considerações finais. Eu tive que sair, porque eu não estava ouvindo o final aqui. Eu queria